Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, a nossa aula do primeiro período, né? Eu vou dizer aqui que o primeiro período se encerra nesta aula e eu vou falar com vocês acerca dos números em hebraico e a importância desses números, né? Nós vamos falar também dos números que, quando nós somamos, ele dá o tetragrama e eles não são usados pelos judeus, para que aquela questão, né, de não levar o nome de Deus em vão. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Volto a repetir, né, e pedir a vocês, vocês vão ter uma pasta, cada aluno terá uma pasta. Eu estarei enviando para a pasta de vocês exercícios deste período, onde vocês vão poder consultar cada vídeo e fazer os exercícios aí, né, exercícios para poder justamente ver até onde vocês estão aprendendo, né? Então, eu já estou providenciando os exercícios, já enviaremos para a pasta de vocês. Eu volto a repetir, peço a vocês que gravem o alfabeto, não esqueçam de gravar o alfabeto, os maçoréticos, para que nós possamos ter uma leitura legal. E no segundo período, nós vamos entrar em outras áreas, como artigo, preposição, conjunção, né? Plural, singular, conjugação verbal. E para isso, nós vamos precisar que aí sim vocês estejam com o alfabeto hebraico gravado. Os exercícios que eu estou passando e vou passar para vocês são exercícios transliterados. São exercícios que eu já vou dar a tradução para vocês, deles, né? Vou dar a tradução para vocês e vou transliterar em português para que vocês continuem aí com a aprendizagem e conseguindo aí sim fazer a leitura usando o alfabeto e os maçoréticos, né? Como eles têm que ser usados, tá? Eu vou estar orando com vocês, vocês estejam agora em oração, eu estarei orando, pedindo a Deus para que Deus possa abençoar a nossa aula, que vocês possam estar realmente entendendo a matéria. Eu sei que não é fácil, ainda mais sendo online, mas eu creio que eu estou dando o meu melhor para que vocês possam aprender e colocar em prática, né, no uso desta ferramenta que é o hebraico bíblico. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio de poder fazer parte deste estudo, que tu possa abençoar cada aluno, que tu possa abençoar a cada um de acordo com a tua vontade, que eles possam aprender, conseguir assimilar aquilo que estamos passando. Ó Deus, me dê sabedoria também para poder estar atendendo a todas as necessidades deles em relação ao hebraico, quando for solicitado. Continue conosco no decorrer desta aula. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, irmão. Nós vamos começar aí. Vou sair da tela, vou ficar aqui fora da câmera e nós vamos, né? Quero aí agradecer a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Ribeiro. Lá no finalzinho vocês vão ter o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 982479054, para que vocês possam manter contato comigo. Nós já criamos um grupo onde todos os alunos estarão participando deste grupo de WhatsApp, onde ali estaremos postando algumas coisas, postando os exercícios. Nós vamos postar os exercícios neste grupo para que vocês possam estar imprimindo e exercitando, tá bom? A prova, não sei se vocês já vão ter essa informação, mas a prova do primeiro período eu estarei passando exercícios, né? Passando testes, desde o início até o fim, juntando o alfabeto, né? E todas as matérias aí, um pouquinho de cada uma, para que vocês possam fazer o teste. Esse teste será aplicado no seminário
um dia específico onde será marcado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Você já conhece aí o hebraico bíblico. Isso daí é uma... Eu consegui aí uma foto na internet da Torá, né? A Torá, ela é o Pentateuco, que quer dizer lei. Torá quer dizer lei. E essa Torá, eu consegui aí essa foto aí da Torá original. Olha como que foi escrito, né? Você vê aí que é tudo juntinho, um pertinho do outro. Nós vamos aprender a separar, né, a conjunção, o artigo da palavra hebraica, para que vocês possam aprender a ler e a traduzir para o nosso português, respeitando, claro e evidente, o nosso português. Vamos passar adiante. Então, vamos lá. Numeração hebraica. Nós temos na numeração hebraica o mesmo que nós temos, né, na nossa numeração, que é o número decimal, só que em hebraico. E temos também, no hebraico, a única coisa que vocês verão de diferente no hebraico é que conosco, no português, nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter em português os nossos números normais, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Só que no hebraico, esses números, eles são representados pelas letras, ou seja, pelas letras do alfabeto. Então, nós vamos ver ali, olha lá, número 1, e outra coisa, que é, quando eu falo para vocês que o hebraico é fácil, é justamente por isso. Por quê? Porque o hebraico ele sempre respeita. Olha só, lá no alfabeto, cada letra, né, o Aleph, é o único que não representa a letra A. Não é isso? É sem som, como nós falamos lá. Mas se você seguir do Beit, o Gimel, o Dalet, o Re, Vav, Zain, Shet, Tet, Od, né, e assim vai por diante, você vai analisar e ver que o Beit começa com a letra B. Então, ele representa a letra B. O Gimel com G. Então, da mesma forma, nós vamos agir no numeral, na numeração hebraica. Ou seja, o Aleph é a primeira letra, ou seja, a primeira consoante do hebraico, não é verdade? Do alfabeto. Então, se o Aleph é a primeira letra do alfabeto, então você vai poder observar que a segunda letra é o Beit, a terceira é o Gimel. Então, olha aí, ó, número 1, Aleph, número 2, Beit, número 3, nós temos o Gimel, que é o G, né, de Gaga e Gigogu. Nós temos o 4, que é o Dalet. Esse Dalet, ele é o D, representa o D. Nós temos o 5, que é o Re. Esse Re, ele representa o RR em meio de palavras e ele representa, no final de palavra, nada. Então, nós temos o Re, que representa o 5. Aí nós vamos lá, Vav. O Vav representa o número 6. O Zain representa o número 7. O Shet, que também é Het, representa o número 8. O 9 representa, né, é representado pelo Tet. E o Iod é o 10. Então, nós temos aí, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lá no quadrinho vermelho, nós vamos ver ali o 20. Nós vamos do 10, depois nós vamos pular para o 20. Por quê? Porque quando nós formos montar a numeração, por exemplo, 21, nós vamos usar o quê? Olha aí, no quadrinho vermelho, nós temos o 20, que é representado pelo CAF. Então, quando eu tiver 21, eu vou colocar o CAF e o Aleph. E aí você vai identificar que ali é o 21. Olha, entendam uma coisa. Na numeração, nós não usamos, muitas das vezes,
os maçoréticos, porque eles são representados pelas letras, tá? Consoantes. Quando nós formos escrever estas letras, aí sim, eu quero escrever 21, né? Em escrita, sem ser numeral hebraico. Aí eu escrevo 21. Eu vou ensinar vocês isso, tá? A princípio, nós estamos aprendendo a representação dos números. Então, o 20, ele é o Kaf. Pulando para o 30, é o Lamed. O 40 é o Men. O Men é o quê? É a letra M, nossa. O 50 é o Nun. O 60 é o Samek. O 70 é o Ain. Né? Não confundam Ain com Zain. O Zain é o Z. Né? O Ain, ele é uma letra sem som, assim como o Aleph, quando ele está em escrita. No caso aqui, ele é o Ain, que representa o 70. Nós temos o número 80, que é representado pela letra P. Esse P é o Pzinho com pontinho no meio. É o nome da letra, P. E o 90 pelo Tsad. O Tsad, como vocês sabem, é representado pelo nosso português como TS. Então, nós temos aí, ó, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pastor Vitor, por que o senhor não colocou aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até chegar ao 20, e depois do 20 ao 29 até chegar ao 30, e assim por diante? Por quê, Pastor Vitor? Porque se eu tenho Aleph como número 1, automaticamente, se eu quiser colocar o 11, eu vou colocar o quê? Aleph, Aleph. Se eu quiser colocar 21, eu vou colocar Kaf Aleph. Eu não vou colocar Beit Aleph, porque o Beit representa o 2. Tá? Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Tá? O fato de nós termos ali o 2 como Beit, ele não representa o número 20 quando junto do 1. Se eu colocar o Beit antes do Aleph, eu vou ter o quê? 1 e 2. Eu não terei ali, ou melhor, 2 e 1. Eu não terei ali 21. Eu só terei 21 quando eu colocar o Kaf junto com o Aleph. Eu terei 22 quando eu colocar o Kaf junto com o Beit. Eu terei 23 quando eu colocar o Lamed junto com o Gimel, e assim por diante. Eu terei 41 quando eu colocar o Mem com o Aleph. Terei 63 quando eu colocar o Samek com Gimel. Então, isso aí, tá? É uma regra do hebraico, da numeração hebraica, e lá no hebraico, na Bíblia hebraica, vocês precisam entender que lá vai ser tudo escrito. Na Bíblia hebraica não vai existir o numeral, ele vai existir ali escrito. Por exemplo, o 1, ele aqui representa o Aleph, certo? Mas lá na Bíblia hebraica, ele vai estar escrito 1, mas não em português, claro. Ele vai estar escrito 1 em hebraico, e nós vamos aprender a escrever o 1 em hebraico. Nós vamos aprender a escrever o 43 em hebraico, porque aí nós vamos acrescentar os maçoréticos na escrita. Numeral, ele não tem maçorético, ele só é representado pela consoante. Mas nós vamos dar sequência aí, e eu quero convidar você a olhar para o quadro azul. O quadro azul, nós vamos ter ali já com 3 algarismos. Né? Nós aprendemos com um algoritmo, 2 algarismos, agora 3. 100. O 100, ele é representado pela letra Kof. O 200 pelo Reish. Tá vendo? Todas as letras estão aí. Se você for lá para o último salmo, você vai ver o alfabeto hebraico lá também, tá?
Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Shet, Het, Tet, Yod, Kaf, e assim vai. Tá bom? O 300 é pelo Shin. Não confundam um Shin com um Sim. O Shin, ele tem o pontinho do lado esquerdo. O Sim, ele tem o pontinho do lado direito. Temos o 400, que é o Tav. O Tav representa a nossa letra T. No hebraico é o Tav, que representa 400, especificamente no numeral hebraico. O 500, que também é representado pelo Tav, mas acrescido aí do Kaf com Fefe, que é o Fe Sofite. Kaf, Fe Sofite. Tá aí o 500. O 600, ele é Taf, Tav, Reish ou Men Sofite. Tav, Reish ou Men Sofite. Tá bom? O 700, ele é representado pelo Tav, Shin ou Nun Sofite. O 800, ele é representado pelo Tav, Tav ou P Sofite. O 900, ele é representado pelo Tav, Tav, Kof ou Tsad Sofite. Men, tá bom? Ou Ain ou Kof. Então, esses números aí, geralmente do 500 ao 900, nós vamos ver muito no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele vai falar muito da idade, né, dos patriarcas, dos que viveram aí esse período, né, de 100, 200, 300, 400 anos. Nós vamos vê-los lá. Só que nós não veremos lá da forma que está aí, como eu expliquei para vocês no início. Nós veremos estas letrinhas, tá? Esses números escrito. Escrito. Lá na Bíblia hebraica, ele é escrito. Ele não vai ser representado pelo numeral. Então, vamos passar para a próxima etapa? Na próxima etapa, eu quero que vocês entendam uma coisa. Sistema de numeração hebraica. O sistema de numeração hebraica é muito semelhante ao sistema decimal e usa como numerais as letras do alfabeto hebraico. Neste sistema, não há o número zero e o valor representado é obtido pela soma do valor que cada letra representa. Por exemplo, o número 177 é representado por Kof Ain Zain, que é equivalente a 100 mais 70 mais 7, que é igual a 177. Ou seja, queridos, no hebraico, você obtém o valor, né, obtém a soma do valor representado pela letra. Então, se eu quero falar 177, eu vou ter que colocar ali o Kof, que representa o 100, o Ain, que representa o 70, e o Zain, que representa o 7. Que isso vai me dar uma soma, isso quando eu traduzo para o original, 177, que não vai ser o 177 mais 100 mais 70 mais 7, que é igual a 177. Então, sempre quando nós formos traduzir do hebraico para o português, nós vamos traduzir respeitando o português. Ou seja, o Kof não representa 177, representa o 100. E aí vem o Ain, que representa 70, e o Zain, que representa 7. E aí, eu juntando tudo com uma soma que eu vou fazer na tradução, eu vou ter o número 177. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O alfabeto hebraico. Para ter uma representação completa, o alfabeto precisa possuir 27 letras. Gente, por que 27 letras? Porque, olha só, Pastor Vitor, você falou para mim que o hebraico só tem 22 letras. Só que eu quero lembrar a vocês que o hebraico tem 22 letras, mas eles têm 5 sofites, que são sofites, são aquelas que estão no final das palavras, que é
o Mem Sofite, o Nun Sofite, Tissat Sofite, Fe Sofite, Raf Sofite, 5. Ou seja, 5 com 22, 27. As 22 letras usadas no hebraico, no alfabeto hebraico, isso é só para lembrar a vocês, porque nós já tivemos esta, e esta foi a nossa primeira aula, depois da introdução. As 22 consoantes que tem lá são consoantes que formam palavras, estão no meio e no início. Elas nunca vão terminar uma palavra. Pode ser que termine, pode ser que não. Na maioria das vezes, nós teremos os sofites terminando as palavras. Sofite nada mais, nada é do que quer dizer final, ou seja, consoante final. Então, quando eu falo Tissat Sofite, eu estou falando Tissat final, que é o TS final, né? Então, ele é usado em final de palavra, para lembrar vocês. Então, por isso que aí está constando 27 letras. Tá? Mas as 22 são 22 letras que nós usamos para escrever. As outras 5 são em finais de palavra. Então, porém, esta limitação é contornada com combinação da última letra, como eu falei com vocês aqui, com ela mesma ou outra para formar novos múltiplos. Como algumas vezes a combinação de letras ela forma sentenças com significados negativos. Utiliza-se a propriedade comutativa e troca-se a ordem das letras de modo a desfazer o significado. Por exemplo, eu tenho aí o Tav Shin Mende, Tav Shin Min Dalit, que significa serás destruído, né? Serás destruído. Ou seja, quando eu acrescento aí os maçoréticos, Tashamadá, ou Tashamad, que significa serás destruído. Pode ser escrito também como Tashadmem, né? Tashadmem, para evitar significado, tá? Então, quando eu falo para vocês que o alfabeto hebraico ele vai acompanhar você por toda a sua vida, você que tem interesse de realmente usar a exegese. Infelizmente, hoje, muitos pastores não usam a exegese bíblica. Muitos pastores leem o texto, eles identificam ali alguma coisa básica, tal, isso e aquilo, e pregam. Não estou dizendo que é heresia, mas eles poderiam aprofundar um pouquinho a mais para alimentar as suas ovelhas com algo, né, mais nutritivo. Ou seja, lá no Novo Testamento, nós temos o grego, que é a língua original. Aqui, nós temos o hebraico. E aí, como eu sempre falo para vocês, né, na questão de dar uma palhinha para vocês, eu não sei se vocês já pararam para pensar como é o Salmo 23, primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Só que na tradução do original, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Alguns pregadores, gente, eu não estou aqui questionando, tá, a forma que alguns pregam em suas igrejas. Eu estou aqui para ensinar o que é certo, tá? O que é o original. Agora, se o indivíduo da igreja dele prega o texto de Salmo 23 para pregar prosperidade, é com ele mesmo. Mas esse texto não fala de prosperidade. Esse texto fala de que se eu tenho o Senhor como meu pastor, não preciso de mais nada. É isso que o texto diz no original. Tá? Então, assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, alguns dizem assim, eu tenho o Senhor como meu pastor e nada vai me faltar. Eu tenho carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter isso, posso ter aquilo. Alguns forçam o texto, mas no texto original diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu não preciso de mais nada
tendo o Senhor como meu pastor. Eu posso estar com a despensa vazia, mas se eu tiver o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele vai me sustentar. É Ele que é o provedor. Deu para entender o que o hebraico faz? Eu já falei para vocês também, e aí vou recapitular e lembrar vocês, que Provérbio 22:6 diz assim: eduque o menino no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto, algumas pessoas usam para dizer o quê? Olha, você tem que levar o seu filho para a igreja, você tem que levar o seu filho para os cultos. O texto não está falando disso. O texto está dizendo: eduque o menino no caminho. No caminho, dá-me a entender. É no caminho da escola, é no caminho do trabalho, é no caminho da faculdade, é no caminho de casa, é no caminho da igreja. Então, o texto diz isto, olha, na tradução original diz assim, vou lembrar vocês, eduque o menino no caminho que deve andar segundo os padrões que você tem para eles. E aí Salomão usa isso propositalmente para poder levar o judeu a refletir de que ele não tem padrão nenhum para eles. Ou seja, educa o menino no caminho que deve andar segundo os seus padrões. E o judeu para pensar e fala assim: que padrões eu tenho? Eu sou pecador, eu sou errado. Por que, gente, que Salomão usa isso? E aí a gente vai trabalhar a exegese, nós vamos ver exegese lá na frente. Mas eu quero dar essa palhinha para vocês, para aguçar vocês o desejo de vocês continuarem conosco. Por quê? Porque alguns pensam assim, hebraico é chato, tal. Mas olha, queridos, a ferramenta que é o hebraico. Então, eu quero dizer para vocês que Salomão, ele usa dessa forma para com o judeu, para levar justamente o judeu a refletir a vida que ele estava levando. Então, o judeu, ele pensava assim, ué, então eu estou errado. Sabe por quê, gente? Porque sabe qual a maior preocupação do judeu? Era do judeu no Antigo Testamento? E hoje dos judeus também? Como eu falei para vocês, eu não sou judeu, não sou judaizado, não, né? Mas eu gosto muito da forma como eles agem em relação a Deus. Sabe qual era a maior preocupação do judeu? Era que quando as pessoas olhassem para os seus filhos, as pessoas vissem nos seus filhos o espelho do pai. Ou seja, se o filho fosse ruim, o pai também é ruim. Se o filho fosse bom, o pai seria bom. Esta é a concepção de ensino que o judeu tinha. Por isso que Salomão fala isso. Ensina segundo seus padrões, para o judeu refletir. Nossa, estou com os padrões falidos para o meu filho. As pessoas vão olhar para o meu filho e vão ver o mau caráter que eu sou. Era nessa questão. E aí, indo lá para o Novo Testamento, Jesus vai nos dar força para dizer o que esse texto realmente quer dizer. Porque quando o Filipe pergunta a Jesus lá no Novo Testamento, aonde está o Pai? Jesus fala para Filipe, há tanto tempo andas comigo, Filipe, e não sabes aonde está o Pai? Quem me ver a mim, vê o Pai. Jesus estava falando ali tanto para judeu quanto para grego. Para o judeu, ele estava dizendo o seguinte: olha, quem me vê a mim vê o Pai. Aí o judeu entendia o seguinte: ele é uma pessoa boa, ele é respeitador, ele não tem pecado. Então o pai dele é maravilhoso, né? Que era Deus. E para o gentio, o grego entendia o seguinte: ele é o próprio Pai. Então, Jesus, como judeu, foi ensinado a andar nos caminhos retos para honrar o Pai. Então, o judeu tem esse pensamento, e Salomão fala isso para eles lá, para que eles pudessem refletir segundo os seus padrões. Né? Então, gente, o hebraico serve para isso, para que nós possamos usá-lo como ferramenta poderosa de transformação de vidas. Né? Imagina você chegar do púlpito da tua igreja e usar um texto original e falar assim: olha, irmãos, vocês que estão aí, eduquem o filho de vocês segundo o padrão de vocês.
Aí lá vai ter o cara que faz gato de luz, vai ter o cara que faz que dá dinheiro no trânsito para poder enrolar, para poder passar na blitz. Aí esses camaradas vão falar assim: caramba, eu não quero que meu filho seja assim, né? E aí eles vão refletir dentro do texto original que você passou para ele. É para isso que serve o hebraico. E eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, né? Porque no segundo período será melhor ainda. Nós vamos ensinar artigo, ensinar conjunção, nós vamos ensinar muitas coisas. Mas olha, vamos voltar para numeral, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando do hebraico. Como eu falei para vocês, eu sou apaixonado pelo hebraico, eu gosto do Antigo Testamento, porque o hebraico abriu os meus olhos em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando nós não temos conhecimento do hebraico, quando nós não temos a exegese, nós muitas das vezes não entendemos o que Deus fala acerca de certas coisas, o porquê de certas coisas. Mas quando nós temos o hebraico e começamos a entender, né, o porquê que Deus falou aquilo, por que Salomão falou aquilo, por que, né, isso vai clareando a nossa mente e vai fazendo com que nós venhamos a nos apaixonar e a gostar do Antigo Testamento. Não que eu não goste do Novo Testamento, eu gosto muito. Inclusive, tem um texto lá em João, a gente poder passar para a próxima tela, lá em João, que fala que os aleijados, os coxos, iam até Jesus e voltavam curados. Você vê um Jesus o quê? Poderoso, né? Mas quando você vai para o original do grego, lá no grego a gente vê isso, mas eu vou contar para vocês. Quando a gente vê lá no original do grego, nós vamos descobrir, sabe o quê? Que aleijado e coxo na tradução do original é amputado. Então, no original diz assim: os amputados iam até Jesus e voltavam curados. Então você vê um Jesus ainda mais poderoso. Você imagina uma pessoa amputada, sem uma perna, sem um braço, vai até Jesus e volta de perna e de braço? Só nosso Deus, só o nosso Jesus. Né? Então, as línguas originais, elas servem para isso. Como dizia Martim Lutero, as línguas originais, elas são necessárias, porque elas são a espada para que nós possamos, né, lutar e apresentar coisas interessantes, boas, novas e maravilhosas que tem a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Isso aqui é muito importante você entender. O numeral 15 e 16. Olha, gente, para você somar o numeral 15 e 16 é um problema sério. Por quê? Porque se você for lá em Israel e você somar esses números e esses números 15 e 16, para você somar ele, você tem que usar, sabe o quê? O tetragrama. O que é o tetragrama, pastor? Nós já aprendemos lá atrás. Tetragrama é o nome de Deus. Eles usavam o tetragrama para que ninguém pudesse ler. Sem maçorético. Por quê? Para não colocar o nome de Deus em vão. Então, olha só. Notadamente, os números 15 e 16 não são escritos nas formas 10 mais 15 e 10 mais 6, pois a palavra resultante é uma das formas de se referir ao nome de Deus. Então, vamos lá. 10 mais 5. Eu vou voltar aqui para você poder ver que número representa o 10 e o 5, tá? Voltando, vamos lá. O número 10 é o iode. É isso? E o número 5 é o re. Caramba! Iode e re, eles estão dentro do tetragrama. Não pode. É proibido. É contra a lei. Se você fizer isso, você está usando o nome de Deus em vão. Uma letrinha do tetragrama que fizer parte da tua soma, você estará usando o nome de Deus em vão. O 16. 10
mais 6. Iod mais Vav. Iod e Vav faz parte do tetragrama. Você estará cometendo um crime. Você estará usando o nome de Deus em vão. Pastor, como é que nós vamos fazer então para poder fazer uma soma de 15 e 16? Simples. 15 como 16, né? O 15, como representa o iode, vamos lá? 9 mais 6, vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Vou voltar lá atrás para você entender. 9 mais 6 é igual a 15, correto? Olha aqui. O 9 é o quê? É o TET. E o 6 é o VAV. Então, 9 mais 6 vai dar 15. Então, pode, pastor Vitor. Por quê? Porque aí eu não vou usar duas letras seguidas do tetragrama. Eu vou usar o TET. O TET não faz parte do tetragrama. O TET é o T, não tem nada a ver com tetragrama. Então, vai dar 15. E aí eu vou lá na frente e somo. 9 mais 7 vai dar 16. 9 mais 7 é TET e Zain. TET e Zain. Ah, então tá tranquilo. Por quê? Eu vou ter o número 15 e o número 16 e não vou precisar usar o tetragrama. Tá bom? Entendido aí? Próximo. Hebraico moderno. Gente, atualmente, o hebraico moderno ele faz uso do sistema de numeração árabe. É a maior parte do tempo relegando o sistema de numeração hebraico, apenas para representar os anos no calendário hebraico. Tá? Então, olha só, o hebraico moderno ele faz uso do sistema de numeração árabe, tá? O hebraico moderno. Na maior parte do tempo, eles rejeitam, relegam a numeração hebraica. E eles só usam a numeração hebraica para representar os anos no calendário hebraico, tá bom? Outro uso que ainda é feito desse sistema de numeração é o na numerologia judaica ou gematria. Nome feio, né, pastor Vitor? Gematria, o que é isso? Vamos lá? Primeiro, vamos falar do tetragrama. Olhem aí as letras do tetragrama. Iod, Re, Vav, Re. O Vav ele também pode ser representado pelo W. O W também tem som de V. Então, eu tenho aí. Riavé é o tetragrama, termo derivado do grego, né? Olha aí, o grego já é mais fácil de ler porque a gente usa a letrinha, né? Ó, tetragramatov, tetragramatão, né? Conjunto de 4 letras. Tetra. Tetra, nós lembramos o quê? 4. Então, por isso que se chama tetragrama. Grama é de conjunto. Então, nós temos aqui tetragrama, conjunto de 4 letras, que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. Eu já expliquei para vocês que Jeová, na Bíblia hebraica, não existe Jeová na tradução do original. Jeová é uma palavra aportuguesada. Nós brasileiros, que falamos português, nós pegamos ali e colocamos o O para facilitar a nossa fala. Jeová. Não existe Jeová na Bíblia hebraica. Mas não é pecado você falar Jeová. Você está se referindo a Deus. Mas não existe. É só para você saber que não existe essa palavra em hebraico. Em hebraico existe Javé. Javé ou Iavé. Iavé é hebraico. Quando eu traduzo, eu coloco Javé. Tá bom? Então, o nome correto na tradução, não coloquem na prova Jeová. Se colocar na prova Jeová, eu vou ter que tirar um pontinho seu. Eu não quero tirar um pontinho seu. Eu quero que você pode até pregar lá na sua igreja lá e falar Jeová,
mas comigo, na minha prova, eu vou exigir que seja Javé. Tá bom? Por quê? Porque eu preciso ensinar você o nome certo, que está lá na Bíblia hebraica. Eu não posso, para poder agradar um e outro, né, falar o que não existe. Então, na tradução do original é Javé, que quer dizer Deus. Tá bom? Vamos lá, o tetragrama hebraico do nome próprio de Deus. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem este tetragrama, escrita da direita para a esquerda. Vamos lembrar, gente, hebraico se escreve da direita para a esquerda. São Yod, Re, Vav, também chamado de Vav, com W, e de novo Re. Então, eu tenho Re 2 vezes. Em português, como em inglês e em francês, a transliteração usual é Yahvé, mas encontram-se também na forma de Javé, como é em espanhol. As 4 letras são todas consoantes. Como é normal ao escrever hebraico, hoje a maioria dos estudiosos pensa que a pronúncia original do tetragrama bíblico é Iavé, com o H e o W. Entre eles, há incerteza sobre a vocalização, como Iaô, né? Ou Iavé, mas esta é a forma que escolhem principalmente, Iavé, tá bom? Então, gente, Iavé que quer dizer Javé. E o que é gematria? Gematria é o método hermenêutico de análise das palavras bíblicas, somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. É conhecido como numerologia judaica e existe na Torá, que é o Pentateuco, que é a lei, o livro da lei. A cada letra do alfabeto hebraico é atribuído um valor numérico. Assim, uma palavra é o somatório dos valores das letras que a compõem. As escrituras são, então, explicadas pelo valor numérico das palavras. Tal lógica estava presente na produção do Midrash. A consolidou-se durante a Idade Média, próxima à época das Cruzadas, mas ainda é utilizada, compilada primeiramente no Talmud e posteriormente em tratados da Cabala. Ou seja, alguns cabalistas usam numerações hebraicas, né? Então aí, ó, Ruach Elohim, que é o espírito de Elohim, é espírito de Deus. Palavras de iguais valores numéricos são considerados como aplicativas uma das outras. E a teoria também se estende às frases. Assim como exemplo, temos a letra Shin, que é o valor 300, número equivalente no valor numérico da palavra Ruach Alim, é o Ruach Elohim, é o espírito de Elohim, espírito de Deus. A letra Shin é, portanto, um símbolo do espírito de Deus, espírito de Elohim. Isto que quer significar que amor é unidade. Existe infinito número de exemplos. Note-se também que a palavra, né, ou nome Iavé tem valor 10 mais 5 mais 6 mais 5 é igual a 26, que é o dobro do 13. Isto pode ser estudado aprofundando-se no estudo da gematria. Então, meus queridos, nós vimos aí, né, a numeração em hebraico, né? Eu quero agradecer a todos. Tá aí o meu telefone, 987-42-9054. Eu vou voltar aqui para a telinha com o meu rostinho. Só um minutinho. Estou voltando aqui para a telinha.
para que nós possamos juntamente, né, fazer aqui uma oração encerrando este primeiro período, esse período, né, onde nós pudemos ver bastante coisas do hebraico. Eu volto a repetir para vocês, não fiquem com dúvidas, podem passar zap para o pastor Vitor e eu estarei à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês vierem a ter, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar encerrando e até o próximo período. Foi muito bom estar com vocês. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui encerrando este primeiro período. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos fizeste aprender mais um pouco da tua palavra, porque o hebraico bíblico é a tua palavra, e nós aprendemos um pouco mais de ti e queremos colocar em prática nas nossas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, que tu abençoe a cada aluno e que cada aluno possa fazer uso desse instrumento, que eles possam entender esta matéria, que é uma matéria difícil, mas, Senhor, não é impossível. E eu creio no teu poder de que eles vão conseguir, Senhor, através destes vídeos, dos exercícios que serão passados, a tirarem todas as dúvidas, a aprenderem, e que tu possa, Senhor, usá-los grandiosamente na tua obra, na tua palavra, e que eles façam bom uso, Senhor, deste hebraico, que tu possa abençoar cada um de acordo com a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Shalom Adonai e até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês.